Oi, meus filhos. Tudo bem, meus amores? Ai, meus filhos, que saudade de vocês, viu? De verdade, que saudades. Olha, eu desejo de coração que vocês possam estar todos assim, na mais plena saúde e tranquilidade, apesar de tudo que está acontecendo, né? Mas eu desejo que vocês estejam com saúde, vocês e os seus queridos, tá bom? Beijo, e a gente vai aí dar continuidade ao estudo, né? Apesar de tudo, a vida não pode parar completamente. De uma maneira diferente, né? Mas a gente vai dar continuidade às aulas. Tá bom? Beijo e bora lá então. A gente vai falar sobre a África, tá? Inclusive um assunto que eu amo. Então vamos lá. Então, algumas características do continente africano. Ele tem de extensão 30 milhões de quilômetros quadrados. Ele é formado por 53 países independentes. E quais são os limites que existem entre esse continente e os demais continentes? Então, ao norte, nós vamos ter o Mar Mediterrâneo, que vai estar separando o continente africano da Europa. O Oceano Índico, que está a leste, vai separar da Ásia. E no oeste, que é o Oceano Atlântico, vai separar da América, tá bom? Do continente americano. Ok? Tudo bem? Filhos, existe uma grande diversidade cultural nesse continente. Diversidade cultural, diversidade de animais, de plantas, tá bom? E também, infelizmente, grandes diferenças sociais. Eu tô aí bem na frente do que você deveria estar lendo, mas é exatamente o que a Pro tá falando, ok? Então vamos aí, dar continuidade, vamos lá. Então, olha, o continente africano, ele está localizado na sua grande parte entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio, e ele também é atravessado pela linha do Equador. Sendo assim, os climas que vão predominar são o equatorial, que nós vamos ter como consequência as florestas equatoriais, o clima tropical, que tem a formação das savanas, tá bom? Lá no extremo norte, por conta da proximidade com o mar Mediterrâneo e o sul do continente, o clima que vai predominar será o clima temperado. O Saara é o maior deserto do mundo, onde o clima, obviamente, será desértico, tá bom? No Saara, durante o dia, as temperaturas elas ficam facilmente acima de 40 graus, tranquilamente. À noite, essas temperaturas despencam e elas marcam abaixo de 0 grau. Vamos lá, continua. Então, olha, o ponto mais alto do continente africano é o Monte Kilimanjaro. Ele está localizado lá no Quênia, tá? E tem aí aproximadamente 5.895 metros de altitude. Bom, ó, tem neve eterna, tá vendo ali? Vocês sabem também que essa neve eterna, ela está sendo prejudicada por conta do aquecimento global. Alguns cientistas temem que no futuro não tão distante, toda a neve eterna do Kilimanjaro possa desaparecer, tá? Vamos aí para o próximo. Vamos lá então, olha. A rede hidrográfica da África é formada por rios de grande extensão, tá? Que nós temos aí como exemplo Nilo, o Rio Congo. Mas é importante ressaltar, meus queridos, que 40% do continente não tem cursos d'água, tá ok? O Nilo ele é de extrema importância para o continente africano, não só para a agricultura, mas também para o abastecimento de mais de 33 milhões de pessoas que vivem à margem desse rio. Vamos aí para o próximo. Bom, dos 53 países que formam o continente africano, nós temos duas ilhas que tem ali se sobressaem no IDH, tem um IDH elevado, que é a ilha de Seychelles e Maurício.
Essas duas ilhas, inclusive, são paraísos fiscais, tá? Importante isso. Na África Branca, nós temos os países que a compõem, que são Líbia, Tunísia, Mauritânia, Argélia, Egito, Sudão, Marrocos e Saara Ocidental. Ele vai ter ali uma população formada basicamente por egípcios, berberes, europeus e árabes, ok? Economicamente falando dessa região aí do norte, a gente vai ter o Egito se destacando no petróleo, Marrocos se destacando no fosfato e a Tunísia no ferro. Lembrando que o turismo ali, ele ajuda grandemente essa região, economicamente falando, ok? Então, vamos para o próximo. A gente tem o Maghreb e Poente. O Maghreb e Poente são esses países que estão destacadinhos aí, tá? É formado pela Argélia, Marrocos e Tunísia. Lá, o clima é temperado por conta da aproximação com o oceano, tá? Existem ali chuvas em maiores abundância, e isso ajuda essa área na produção agrícola e pecuária. Tá bom, meus amores? Continuo aqui. Então, olha, agora vamos entrar em si na problemática social do continente africano. Então é o seguinte, nós sabemos, é fato, que o continente africano sofre há anos, né, um abandono social, um abandono político, inclusive, eu posso dizer, porque as guerras civis demonstram isso, e a gente fica se perguntando, por que a África chegou nesse ponto? O que acontece? Então vamos entender um pouquinho da história no mundo, e aí a gente vai chegar ali no ponto X de por que a África chegou a esse ponto, tá? Bora, vamos entender então. Olha, é fato, nós sabemos que vivemos em um mundo de contrastes, ok? Certo? Nós temos ali os países incluídos e os excluídos. Na sua grande maioria, os incluídos estão no norte, são os ricos, são os desenvolvidos, podem ser chamados de centrais e são dominantes. Os excluídos, sua grande maioria é o sul, são pobres, subdesenvolvidos, chamados também de periféricos, e na sua grande maioria foi dominado aí em algum momento e ainda é hoje dominado, tá? Principalmente tecnologicamente falando. Tá? Com a globalização, isso fica explícito, porque a gente percebe que os bens de consumo mundial, eles não conseguem atingir de maneira igualitária a todos. Quando eu digo a todos, meus amores, eu estou dizendo a todos, sem exceção, a todos. Às vezes a gente não consegue pensar, como assim na África? Não consigo chegar lá. Mas olha ao nosso redor, e aí você vai começar a entender, tá? Sentir. Vamos aí, o próximo. Então, vamos entender um pouquinho o mundo dos ricos. Primeiro, nós já temos ali um grupo mundial onde estão os 7 países mais ricos do mundo. Os países, tecnologicamente falando, dominam absolutamente tudo. Ou os países mais industrializados, se vocês quiserem por assim dizer, tá? Então, junto esses 7 países, glória, presta atenção que tem um asterisco ali na Rússia que a gente já chega lá, tá bom? Junto esses 7 países, eles respondem por cerca de 50% do total da produção industrial no mundo. Olha lá, hein? 7 países. Vamos lá, então, no conjunto, esses países, eles vão representar aproximadamente 80% do todo o comércio mundial, 80%. E eles são detentores de 75% das matrizes das multinacionais, que são as empresas multinacionais, tipo assim o Nike, tá bom? Só para vocês já irem entendendo. Vamos lá, continua aqui, mais um. Mas a gente tem a Rússia, lembra que eu falei a Rússia, o asterisco? Pois é, professora Rose. Então me diz uma coisa, e por que a Rússia está lá? Porque nós sabemos que a Rússia, apesar de ter um bom IDH, ela não chega, né, a ter um IDH que dê para equiparar com os demais países, tá bom? Então, por que ela entrou no G7? Nós já sabemos, isso aqui é uma recordação. Ela entrou no G7 por conta do seu poderio militar, o seu poder
bélico, que foram o conhecimento, as armas adquiridas na época da Guerra Fria, ok? Só que também foi excluída, porque teve uma desavença com a Ucrânia por conta daquele pedacinho de terra chamado Crimeia. Foi um presente que a Rússia deu para a Ucrânia na época da Guerra Fria e, de repente, resolveu tomar o presente de volta, tá bom? Então, ó, agora vamos excluir definitivamente a Rússia. Dá uma olhadinha aí todos esses países, filhos. Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Inglaterra, Itália e Canadá. Jesus, meus filhos, olha, eles respondem por 50% de toda a produção industrial no mundo. Aí você pega todos os outros países e divide os 50% que restou para eles. É lamentável, né? Vamos aí, mais um então. Vamos aí então, continuando a entender o mundo. Então vamos falar aí dos países excluídos. Predomínio da América Latina. Com exceção, meus queridos, do México, do Brasil, da Argentina, do Uruguai, Paraguai, Chile, Colômbia, que vocês não estão vendo ali, mas a Pro vai estar falando para vocês, e a Venezuela. Deixando claro que a Colômbia tem a ver com a ilegalidade das drogas, tá bom? Por isso que acaba não sendo tão excluído. E a Venezuela, que agora eu não sei nem se a gente pode considerar, né? Mas no passado era por conta da sua produção petrolífera, que não era tão excluída. Mas nós sabemos todo o problema, né? O processo aí político que tem passado a Venezuela. Então a Venezuela vai ficar até uma interrogaçãozinha aí para nós, tá bom? Mas com exceção desses países, meus amores, se a gente quiser incluir a Venezuela nos excluídos, podemos fazer, todos os outros são excluídos. Eu estou falando, meus anjos, de América. Dá para você entender? América Latina. Olha só, vai entendendo. Visualiza um mapa do continente americano, gigantão, né? Ó, será que dá para nós vermos aqui? Filhos, dá para ver aqui? Olha ele aqui, ó, tô com ele aqui, ó. Então imagina o tamanho dessa área, meus amores. A gente só vai tirar daí, lá no norte, Canadá, Estados Unidos. E os outros, né, os demais excluídos, tá bom? E aí você tira, né? Pensa em América. Tira esses que eu acabei de falar para vocês. Pensa no tamanho da exclusão. Pensa no tamanho da exclusão. Outra coisa importante, filhos. Vocês vão me perguntar, pô, Pro Rose, o que tem a ver, né, a América Latina com a África? Calma, a gente tem que entender o contexto mundial para poder chegar ali no continente americano, ok? Filhos, a gente para essa aula agora, mas daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? Beijo, saudade, saudade, saudade. Juiz, hein? Juiz, hein? Tchau.